Olá, amigos e amigas do Centro Espírita Lar João Batista. É com muita alegria e grata satisfação que estou aqui com vocês, né? Espero em breve poder estarmos presencialmente de novo, como já estive nesta casa. Hoje nós vamos falar sobre um tema que a casa propôs, mas antes de iniciarmos a nossa reflexão, desejo rogar aos bons espíritos amigos, aos espíritos benfeitores, para que nos inspirem, nos amparem, nos intuam, para que tudo o que for dito aqui, de alguma forma, de alguma sorte, sirva a cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o tema Vivendo em Tempos de Esperança e Prece. Seja nos momentos de alegria, mas principalmente diante das situações limites da nossa vida, das crises que se apresentam de ordem individual ou coletiva, como ora vivenciamos com esse vírus, né, o coronavírus, imprescindível é que se faça presente em cada um de nós, em nossas vidas, a prece e a esperança renovada pela fé. Isso porque, com tantas dores e tragédias que vêm acontecendo no mundo, é natural que muitas vezes nos sintamos um pouco desanimados, né, cansados, meio amargurados da vida. E se não estivermos realmente vigilantes e confiantes naquele que nos criou, podemos nos deixar pelos sentimentos e ações que nos prejudicam e nos fazem caminhar assim com medo, insegurança, né, agindo às vezes até de forma violenta ou revoltada, né? Podemos muitas vezes até nos revoltar, ou mesmo podemos nos paralisar, deixar de agir para modificar aquilo que podemos e devemos muitas vezes transformar em nós e em nossa vida. Pensando nesse tema e nessas questões, recordei-me de um famoso diálogo de Abigail e Saulo, Paulo de Tarso, né, presente no livro, na obra Paulo e Estevão, no capítulo 13, precisamente, já no final deste capítulo. Há um momento em que Saulo se encontra em sonho com Abigail e Estevão, mas é com Abigail que ele vai ter uma conversa, um diálogo especial, né? Depois de Saulo ter se convertido na estrada de Damasco, após o encontro com Cristo, ele sofreu muitas decepções, especialmente com as pessoas que ele, de certa forma, achava que o apoiaria, e até mesmo a sua família, que ele acreditava que não iria abandoná-lo, acabou por desprezá-lo. O seu pai, Isaque, o expulsou de casa e não o considerava mais como filho, porque Saulo agora estava seguindo Jesus, né? Os ensinamentos do Cristo. Cansado assim, desanimado, né? E sem perspectivas do que iria fazer, Saulo sentiu necessidade de recolhimento e meditação. E aí, depois de muito ele caminhar, como nos mostra o livro, a narrativa, sem saber para onde ir, exausto já, ele buscou descansar. E aí muitas lembranças foram surgindo, né, em sua mente, lembranças de tudo o que havia passado desde o momento da sua conversão. Foram tristezas, né, remorsos, angústia de tudo o que havia vivenciado e provocado ele mesmo como um dos grandes perseguidores dos cristãos, como nos conta a história. Saulo também lembrou dos momentos em que passou, já convertido, e que foi renegado, abandonado, considerado até louco por aqueles que ele acreditavam que eram seus amigos. Assim ele chorou, tendo tais recordações. Contudo, ainda assim, ele se sentia mais calmo e confiante no Cristo. E nesse momento da obra, né, Saulo fez uma prece e sentiu-se amparado, adormecido. Ele então vê diante de si Abigail e Estevão. Passada a emoção inicial do reencontro em sonho com os dois, né, irmãos, e das lembranças que lhe brotavam da alma dos momentos que viveu com Abigail, quando ela estava encarnada, Abigail, enfim, fala com Saulo e diz a ele para que não se entregue ao desalento, ao desânimo.
Ouvir Abigail em sonho, né, foi um verdadeiro consolo e um alento para Saulo. Depois desse momento, Emmanuel narra que Saulo não mais permitiria que o desânimo o atingisse. Nutria dessa maneira uma enorme esperança no seu íntimo, e assim trabalharia para o Cristo de forma incansável. Mas Saulo, né, depois sendo chamado de Paulo, começou a pensar nas dificuldades que era harmonizar-se com as criaturas, nas lutas que encontraria e no panorama que ele havia vislumbrado dos seus contemporâneos. E é então que Abigail aconselha Saulo e o lembra do exemplo da vida do Cristo. E já terminando o diálogo com Saulo, Abigail, já no momento da despedida, Saulo pergunta a ela: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E Abigail responde simplesmente: ama. Entendendo Saulo a dificuldade de amar, né, que não é só dele, mas todos nós temos essa dificuldade, e conforme ensinou Cristo, da necessidade ainda maior de amar os nossos inimigos, né, dificuldade que também sentimos, é natural que tenhamos essa dificuldade de amar o inimigo, quando principalmente esse desafeto nos provoca um mal muito grande. Saulo faz um questionamento a Abigail, um outro. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E Abigail responde: trabalha. Saulo, ouvindo a resposta de Abigail, entendeu que era imprescindível realizar assim a obra de aperfeiçoamento interior. Era importante que se trabalhasse as questões interiores. Porém, havia se decepcionado com antigos companheiros, né, o que acabou lhe desanimando. E aí pergunta a Abigail: que providências adotar contra o desânimo destruidor? E Abigail responde: espera. Saulo era de uma personalidade muito realizadora. Na obra a gente vai ver uma pessoa muito enérgica, né, muito aguerrida, e ele não sabia esperar, né, ter a paciência para colher os frutos plantados. Agia muitas vezes por impulso, nós vamos ver isso na obra, seguindo seus desejos e o que acreditava ele que era certo, né? Foi justamente esse caráter impetuoso que o levou a cometer muitos equívocos em sua vida, principalmente no que se refere à perseguição aos cristãos, aqueles que seguiam Jesus. Saulo precisava, dessa forma, aprender a ter paciência, né? E diante do que não dependia só da sua vontade, mas sim da vontade de Deus, né? Era importante que ele compreendesse que precisava esperar o melhor momento para agir. Só assim poderia acalmar o seu coração, né? Ter esperança. Porque a espera, no diálogo de Abigail, é também da esperança consolidada no íntimo, da confiança, da certeza da promessa de Deus, né? Da certeza de que existe um Deus justo e amoroso. Mesmo que Saulo fizesse todo o bem que ele pudesse, ainda assim ele só colheria os frutos de acordo com o merecimento e a necessidade evolutiva do espírito dele e pela vontade de Deus. Esperar dessa forma, assim, é ter paciência, é ter esperança, é ter confiança em Deus e nas suas leis perfeitas. É aceitarmos os desígnios do Pai e, diante da dor, ainda assim, a gente conseguir tentar extrair algum aprendizado, com a certeza de que não estamos desamparados. Também, quando falamos na espera, né, no alimentar a esperança em nós, não estamos falando de forma alguma de passividade, de inércia, né, de paralisia, mas ao contrário.
Saber esperar vai exigir de nós um esforço contínuo no exercício da nossa autotransformação, no sentido de domar as nossas más inclinações, submetendo-nos dessa forma aos desígnios de Deus. Então não estamos parados, né? Essa espera trazida na obra é uma espera, vamos dizer assim, ativa, né? Ainda assim ativa. No livro Diretrizes para o Êxito de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, no capítulo 25, temos a seguinte assertiva: aquele que sabe esperar consegue realizar o programa a que se afeiçoa, desde que não cesse de tentar nem de confiar no seu triunfo. E nos dizeres de Emmanuel, quando Saulo reflete sobre a resposta de Abigail para esperar, explicita Emmanuel: ouvindo-a, Saulo considerou que a esperança fora sempre companheira dos seus dias mais ásperos. Saberia aguardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo. Confiaria na sua misericórdia, não desdenharia as oportunidades de serviço redentor. E, segundo o diálogo, Saulo ainda faz um último questionamento a Abigail antes da despedida. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E Abigail responde: perdoa. E aí nos traz Emmanuel que depois dessa conversa que Saulo teve com Abigail, né, ele guardaria o lema dela para sempre. E qual é o lema? Eu trago aqui o trecho também, né, do livro. Assim fala Emmanuel, narra Emmanuel. O amor, o trabalho, a esperança e o perdão seriam seus companheiros inseparáveis, companheiros de Saulo, Paulo de Tarso. Cheio de dedicação por todos os seres, aguardaria as oportunidades que Jesus lhe concede, abstendo-se de provocar situações. E nesse passo saberia tolerar a ignorância ou a fraqueza alheias, ciente de que também carregava um passado condenável, que nada obstante merecera a compaixão do Cristo. E aí, mais uma vez, no livro Diretrizes para o Êxito, no capítulo 25, temos a seguinte citação: a esperança é a mensagem poderosa da vida, auxiliando o caminhante cansado no rumo que parece não ter fim. Todo aquele que a cultiva e nela confia, vence os empecilhos e avança, não se detendo na retaguarda, por mais difíceis eles se apresentem as estradas a percorrer. Enquanto vive no sentimento e brilha na mente, é possível superar os obstáculos e vivenciar alegrias. Continua: a esperança é fundamental em qualquer cometimento, porque fortalece o entusiasmo e mantém-se-lhe ao lado, mesmo quando as impressões negativas começam a instalar-se. Aí, diante desse trecho do livro, vemos que, perante os obstáculos que se apresentam nas nossas vidas, a esperança pode reavivar em nós a coragem, nos fortalecer ainda mais e solidificar em nós a confiança para continuarmos caminhando, ainda assim em meio às adversidades. Isso nos leva a ter um olhar diferente sobre as coisas, o que faz toda a diferença em nossas vidas, porque o bem existe, né? E está sendo realizado, mas infelizmente nós temos a terrível mania de só focalizar no que é ruim. Não à toa, o que dá ainda muito ibope na mídia em geral são as tragédias, a espetacularização da violência, o crime e tudo o que há de ruim ainda na nossa sociedade. O bem, o que é bom, age e aparece ainda muito de maneira tímida, né? Apesar de existir em grande proporção no mundo. Mudar o nosso olhar diante do mundo não quer dizer que vamos negar a realidade, né, o que está acontecendo de ruim, fingir que está tudo lindo e maravilhoso. Não é isso, a proposta não é essa. Mas não iremos mais alimentar na nossa mente, né, nos nossos sentimentos, com aquilo que não é bom, né, que não nos acrescenta e ainda pior, nos prejudica.
e nem iremos principalmente propagar o que não é bom. No mundo ainda há muito a ser feito, né, em vista de ainda termos tanta violência, tantas injustiças sociais, desequilíbrio de toda a ordem em muitos setores da vida humana. Mas como traz o livro Reflexões Espíritas, cito, todavia medidas profiláticas estão sendo tomadas e terapêuticas valiosas se apresentam, buscando debelar esses flagelos destruidores. Há predominância do bem no mundo odierno. Os protestos que se verificam em toda parte contra os abusos e a delinquência caracterizam o processo de crescimento da sociedade e a sua ânsia por harmonia. Milhões de pessoas estão voltadas para a saúde, a educação, o bem, o progresso tecnológico e moral, né, preparando com sacrifícios novos tempos. Vidas que se estiolam na miséria no ouvido estão sendo resgatadas pelas mãos do amor, que se alia à técnica para o milagre da redenção humana. Então, podemos pensar quanto de pessoas anônimas estão fazendo bem, quantas coisas boas estão sendo realizadas e não temos acesso, mas estão aí ocorrendo, acontecendo, né? Mesmo porque muitos daqueles que fazem o bem não ficam divulgando, não ficam falando sobre as suas atitudes benéficas. Quantas coisas boas também nós fazemos e que são importantes para aqueles que convivem conosco, que parecem pequenas para a gente muitas vezes, mas fazem diferença na vida de alguém, né? Não precisamos fazer grandes coisas, mas que sempre busquemos dar o melhor de nós em tudo o que fizermos, buscando deixar no mundo, em alguém, sempre algo bom. E é então que vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 13, que o ser humano ele vai poder, né? Ele pode abrandar ou aumentar a amargura das provas que vivencia pela maneira como ele vai encarar a vida. Se vivemos como se só existisse a matéria, os sofrimentos terrenos podem nos parecer ainda mais penosos, podem chegar até nós de uma forma ainda muito mais pesada. Mas se passamos a enxergar a vida por um ponto de vista espiritual, compreendemos a vida como uma experiência passageira, né, que devemos valorizar mesmo diante das vicissitudes, pois assim, olhando dessa forma para uma perspectiva espiritual, temos a certeza de que tudo passa e que alcançaremos dessa forma um futuro mais feliz para nossas almas. E isso nos dá com certeza mais força e nos encoraja à luta cotidiana. Assim, é importante a experiência reencarnatória, né, na Terra para a evolução espiritual, mas não devemos valorizar mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. A renovação do nosso espírito. Olhar a vida por uma perspectiva espiritual proporciona dessa maneira ao ser, a nós espíritos reencarnados, uma calma e uma resignação tão úteis à nossa saúde do corpo como a da nossa alma, como nos traz o Evangelho. E Allan Kardec nos dá um bom exemplo, né, disso. Ele comenta no livro Obras Póstumas como encarava as dificuldades que apareciam no seu caminho. Diz assim Kardec: quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos. E desse ponto culminante, do qual divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim, sem me atingirem. Esse modo de proceder se me tornara tão habitual que os gritos dos maus jamais me perturbaram. E esse modo de agir de Kardec pode reacender em nós a esperança se fizermos o mesmo, e assim nos fortalecer diante do mal que existe na Terra. E como nos diz o velho ditado, né, muitos repetem, a esperança é a última que morre. Também temos no mito da caixa de Pandora uma representação dessa esperança que permanece, apesar dos males existentes e espalhados pelo mundo. De forma sucinta, o mito nos conta que Pandora tinha uma caixa misteriosa que não deveria ser aberta em hipótese nenhuma. Mas curiosa, Pandora não resistiu à tentação e abriu essa caixa, o que fez com que fosse liberado no mundo grandes males.
Contudo, Pandora fechou a caixa assim que percebeu o que tinha feito de ruim, mas só restou a esperança na caixa de Pandora. Esse mito nos faz inferir que a esperança é o que nos consola diante dos males existentes no mundo. É o antídoto que nos faz suportar as adversidades da vida. Porque mesmo diante de tantas aflições, ela pode e deve permanecer em nós. E a esperança é uma das 3 virtudes teologais que, juntamente com a fé e a caridade, nos aproxima de Deus. No livro Consolador, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, temos o seguinte questionamento, na questão 257. A esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? E a resposta é: a esperança é filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. Fé é a divina claridade da certeza. Assim, a esperança e a fé são relevantes no momento de comunhão com Deus, quando desejamos e nos dispomos de fato a conversar com o Pai, nos comunicar com a divindade. E essa comunicação pode ocorrer através da prece, que tem por objetivo elevar a nossa alma a Deus. A prece fervorosa, realmente com fé, ela colabora para nós alcançarmos os nossos objetivos, os objetivos que almejamos. É aquela ideia, que é a fé que transporta montanhas. A prece, como nos traz o Livro dos Espíritos, é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunhão com ele. As 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece, que é louvar, pedir e agradecer. Podemos orar também por nós mesmos, claro, ou por outra pessoa que queiramos, pelos vivos ou pelos mortos. O próprio Jesus, entendendo a importância dessa comunicação com o divino, nos ensinou o Pai Nosso, a oração dominical, que, segundo nos apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo, é o mais perfeito modelo de concisão, é uma verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade de uma prece. E a oração dominical vai resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo, o que nos remete dessa forma à lei maior, à lei de amor. A oração, com isso, propicia também a nossa renovação, quando nos fortalece para a mudança interna que precisamos empreender. E na questão 660 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a prece torna melhor o homem? Sim, respondem os Espíritos. Quem ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-los. A qualidade da nossa oração, ela será o reflexo do somatório de nossas atitudes diante da vida. A prece é também sempre agradável a Deus, como nos informam os Espíritos, mas é preciso que ela seja de coração, que haja boas intenções por parte de quem ora, que exista fé viva e sincera. No livro Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier e André Luiz, no capítulo 17, intitulado Rogativa Singular, há um exemplo de como a prece pode nos auxiliar nas provas da vida. Nesse capítulo, nós temos a história da irmã Albina, que estava já prestes a desencarnar, mas havia sido autorizada a ficar na Terra mais um tempo. E essa concessão divina ocorreu devido a uma rogativa singular em favor dessa irmã. Assim, os benfeitores espirituais que estavam se preparando para socorrê-la no processo da desencarnação, agora deveriam fortalecer o corpo de Albina, a fim de que ela pudesse suportar mais tempo na Terra. E essa mudança de planos no auxílio da irmã Albina deixou André Luiz intrigado, pois o mesmo desejava saber quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter influência nas diretivas da colônia espiritual que ele estava. Continuando a narrativa, Albina foi socorrida e melhorou de imediato com os fluidos salutares dos espíritos amigos que a assistiram. André Luiz ficou
se questionando quem porventura, né, havia interferido pela prece no destino de Albina. Até que se apresenta na cena uma criança de 8 anos, um menino chamado João, o neto de Albina. Um assistente então esclareceu a André Luiz que a súplica da criança em favor da avó havia cansado a colônia espiritual e assim havia modificado o roteiro daquela assistência. E o personagem Jerônimo ainda esclarece mais a André, diz: não é neto consanguíneo da doente, embora se considere tal. É órfão que lhe abandonaram a porta após o nascimento e que Lloyd mantém no lar, desde que a nossa irmã se recolheu à cama. Não obstante a prova, Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Tem largos créditos na retaguarda. Ligado à família de Albina, há alguns séculos, torna ao seio de criaturas muito amadas a caminho do serviço apostólico do porvir. E o mentor continuou a explicação sobre a prece de João em favor de Albina. Informou que a prece de João foi importante porque tinha uma profunda significação para o futuro. A filha de Albina, Lloyd, estava esperando uma menina, que era a companheira de João de muitos séculos, né? E ambos possuíam admirável passado de serviço à crosta planetária. E escolheram, dessa forma, nova tarefa com plena consciência do dever que eles deveriam cumprir. Também eles foram próximos de Albina em várias missões do passado e muito cedo eles vão continuar a obra de educação evangélica. A criança que iria nascer, né, e João não eram espíritos purificados, como nos traz a obra, redimidos, mas eram trabalhadores valiosos, com suficiente crédito moral para que pudesse ser concedida, né, mais um tempo na terra a Albina. Entendendo que a senhora Albina iria morrer, esse servo reencarnado, o espírito de João, pelas ricas percepções que o caracterizavam fora da esfera física, enquanto ele estava fora do corpo físico, percebeu que a morte da senhora poderia afetar a gravidez de Lloyd, que pela dor da perda da mãe, ela poderia sofrer um aborto, o que ia promover profundas transformações, né, no rumo da tarefa que João deveria realizar. E assim João, com a alma lúcida e temporariamente liberta do corpo, ele buscou os valores intercessores. E por merecimento conseguiu que suas preces fossem atendidas. E aí vemos nesse capítulo desta obra o valor da prece, né? E um exemplo de que ela pode, do que ela pode nos propiciar. O livro O Consolador vai nos esclarecer em relação à prece na pergunta 245 o seguinte: se é justo esperarmos, no decurso do roteiro de provações na terra, por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? E a resposta que temos neste livro é: a prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura constantes do mapa de serviço que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo de cada um, né, como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como um alimento indispensável que se prepara, de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral, no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Diante disso, a prece sincera e com fé nos dá ânimo, né? Nos revigora para as lutas da vida e faz com que os bons espíritos se aproximem de nós e nos inspirem, né? Nos fortaleçam, nos socorram nos momentos de aflição. A prece, ela não nos livra das provas que devemos passar, que precisamos passar, mas nos anima a continuar em frente, né? A não desistir. O jugo dessa forma fica suave, né? E o fardo muito mais leve,
quando a gente se volta para a divindade, para o Cristo, através da prece. A prece pode até não mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora, seja por nós mesmos ou por outrem, sente o alívio das dores, né? Além também de algumas vezes promover o arrependimento de alguém que se encontra em erro, ou mesmo fortalecer o desejo de se fazer o que é necessário para ser feliz. Nos informam também os espíritos, né, que as súplicas justas, elas são atendidas mais vezes até do que supomos. Às vezes achamos que Deus não nos ouve, não ouve nossas preces, porque não nos acontece algo de extraordinário ou mesmo da forma que desejamos, porque não acontece um milagre em nossas vidas, mas Ele nos assiste de forma muito natural, por meios que até nos parecem obra do acaso, né, ou por força das coisas. Nos acontece também muitas vezes que a assistência de Deus se dá pela sugestão de ideias que nos farão sair das dificuldades pelo nosso próprio esforço, né? E como nos traz na obra Obreiros da Vida Eterna, diz assim: ninguém senão Deus detém poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas às nossas responsabilidades, experimentamos limitações, né, nos atributos ou no acréscimo de deveres, segundo os desígnios superiores. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos prejulgar quanto ao setor da interferência divina. O Pai efetua a organização universal com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Então, nós temos o nosso planejamento reencarnatório, nós fazemos esse planejamento antes de reencarnar, mas a depender das ações, né, que nós temos na Terra, da necessidade para o nosso crescimento ou do coletivo, esse planejamento ele pode ser alterado. E a nossa trajetória na esfera terrestre pode se modificar. Mas, claro, como vimos no livro, somente isso acontece pela permissão de Deus e conforme as leis divinas. Tudo chegará até nós de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa condição evolutiva. É o que nos traz o Evangelho de Mateus, a cada um conforme as suas obras. Assim, além das nossas ações no bem, da nossa transformação moral, devemos manter o hábito sempre da prece em nossas vidas. É a ideia do vigiai e orai, como nos disse Jesus, para que a gente não caia em tentação e assim nós mesmos nos fragilizemos diante das vicissitudes da vida. E essa prece, ela vai nos manter conectados com a fonte divina, em tudo o que nós fizermos na vida. Se mantivermos o nosso coração, a nossa mente em prece, haverá sempre essa conexão com o divino. E se a prece está alimentada pela fé e pela esperança, vai haver essa conciliação otimista do presente com o futuro. E o Espiritismo favorece esse processo porque nos ajuda a entender as questões espirituais. Para nós espíritas, a crença na vida futura e na imortalidade da alma pode facilitar o nosso entendimento sobre as dificuldades cotidianas que enfrentamos em nosso processo evolutivo. Mas desde que a gente coloque o que nós sabemos, os ensinamentos que recebemos da doutrina espírita do Cristo em prática. É preciso colocar em prática. Então, o princípio da reencarnação que nos traz a doutrina, nos faz entender que a atual existência física não é única, né? Que somos, enquanto espíritos imortais, submetidos a essas inúmeras existências corporais, quantas forem necessárias, até que a gente se desprenda da materialidade, alcançando assim um estado de espírito puro. Aqui estamos destinados. Com a compreensão de que estamos submetidos à lei de causa e efeito ao longo das diversas experiências reencarnatórias, cada vez mais vamos nos tornando conscientes de que somos responsáveis pelos nossos atos e por isso o que fazemos retorna para nós mesmos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas, pela liberdade de escolha que o ser tem, que nós temos pelo nosso livre-arbítrio, é possível assim vislumbrar
que o porvir pode ser melhor, uma vez que podemos fazer melhores escolhas, né? Superar os nossos limites e com isso tendo a certeza de que reina no universo a lei de amor e evolução. Com isso, como nos traz o livro Pão Nosso, de Chico Xavier e Emmanuel, cito: a dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Por isso, nos momentos de aflição, não devemos nos inquietar pelo dia de amanhã. A cada dia deixemos o seu mal, mas devemos sim manter a esperança e a fé acesa em nós, sempre agindo no bem, né, com caridade e com amor, e cultivando, sem esquecer de cultivar, a prece para mantermos a nossa comunhão com Deus enquanto estamos reencarnados. Muita paz, meus amigos. Muito obrigada.